Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Rubi. Rubi herda a fortuna de Heitor, mas o pior acontece ainda nesse capítulo. Ela terá que tomar uma grande decisão. Helena terá então um reviravolta bem grande na vida da Rubi. E sem falar que a volta dos mortos vai surpreender ela. Fica comigo até o final desse vídeo e vem entender o que é que a Helena tem a ver com essa fortuna. O Alessandro também vai para a cadeia. A Rubi vai se arrepender. Olha, gente, é muita coisa para contar em um minuto só. Então vem comigo saber de tudo. Tudo isso vai se acontecer quando começar a audiência. A audiência essa que levará à grande decisão de tudo. E então, o testamento de Heitor é lido. O tabelião está lá com o pai do Heitor, a mãe dele e, claro, o companheiro dela também está lá, que é o pai da Maribel, junto com a Rubi também. Estão todos bem apreensivos e é nesse momento que então o tabelião começa a falar. Uma vez estabelecida, então, as ordens e as ações com o seguro de vida, com as ações todas colecionadas que tem aqui do Heitor, sem nenhum tipo de pendência, e também com a saúde mental dele que estava em dias, e ele começa a ler dizendo que tudo foi deixado para uma outra pessoa, que é o arquiteto. O arquiteto Ferreiro procederá então a fazer uma leitura final sobre o testamento. Aí ele fala: eu, Heitor Ferreira, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como herdeira universal de todos os meus bens a Rubi. E então, é nesse momento que o tabelião lê que a Rubi é então a herdeira universal de tudo. O Heitor fez isso, gente, quando ainda estava encantado com a Rubi, antes de descobrir todos os desfechos sobre a mentira da perda do bebê dela, que não foi ele que tirou a vida. E aí foi isso justamente que resultou na morte do Heitor. Foi ele tentar provar quem realmente a Rubi era, e ele esqueceu desse simples detalhe, que era então tirar a herança da Rubi e deixar para a Helena, para sua mãe, para qualquer pessoa, menos para a Rubi. Quando a mãe do Heitor descobre que ela foi herdeira disso tudo, aí então ela fala: não pode ser que essa mulher seja a herdeira então do meu filho, não pode. Aí então a Rubi debochada fala: eu não vou permitir que essa mulher venha se referir a mim dessa maneira, muito menos em minha casa. Aí então a mãe do Heitor fala: essa não foi a última vontade do meu filho, não foi, eu tenho certeza disso. Deve então haver algum engano ou não deu tempo ele trocar, mas eu sabia que essa mulher não era a herdeira universal dele. E com certeza disso, ela fica gritando para todo mundo que deve haver algum equívoco ou alguma coisa. Aí então a Rubi debochada fala: o seu filho me amou até seu último minuto de vida. A mãe do Heitor grita chamando a Rubi de descarada. E então o pai do Heitor pede para que eles vão embora e que eles venham depois para revisar então esse testamento. Aí então a mãe do Heitor começa a gritar e falar: se você pensa que tudo que você fez para o meu filho e ainda vai desfrutar de toda a sua fortuna, você está equivocada. Eu vou anular esse testamento. Aí a Rubi fala: eu espero que você vá para bem longe daqui, que saia da minha casa, porque até que eu saiba, o Heitor comprou a nossa casa ao seu ex-marido. Se referindo então ao pai do Heitor, e exige para que eles saiam de sua casa naquele momento. A mãe do Heitor diz que não vai deixar isso barato e que ela sabe que essa não era a última vontade de seu filho. E então a Rubi pede para que eles vão embora de sua casa e ela não quer mais voltar a ver eles ali. A mãe de Heitor continua gritando que vai anular, vai impugnar, vai fazer o que for preciso, mas ela não vai desfrutar do dinheiro que era do seu filho. A Rubi começa a gritar e expulsa a mãe, o pai e, claro, o padrasto, né, já que se casou com a mãe dele, e então ela expulsa todos ali da casa do Heitor. E então, tanto o pai quanto o pai de Heitor, quanto o pai de Maribel, tiram a mãe de Heitor dali para que ela não fique ouvindo tudo que a Rubi ainda está aprontando. E assim ela se retira. Quando ela sai, Rubi coloca um sorriso, gente, de quem venceu na vida, um sorriso triunfal.
Aí então ela vai até o tabelião e pergunta se ele escutou o que aquela senhora acabou de dizer, se referindo a ela poder pegar o que é dela. Aí o tabelião garante para a Rubi que ela não deve se preocupar com isso, que ela pode desfrutar de toda a sua herança, porque aquele papel está muito bem claro que é a vontade então do falecido. A Rubi agradece e ele então agradece a ela e diz que está às ordens dela para o que precisar, e então ele se retira. Rubi fica com um sorriso que nem parece que acabou de perder o marido. Gente, ela nem disfarça e fica feliz porque ela acredita que agora ela sim vai poder desfrutar de tudo. Aí então, quando ela está sozinha, ela fala em voz alta: agora tudo é meu. E uma música surreal de suspense começa a tocar enquanto ela diz: agora eu tenho milhões e milhões de dólares em banco, tenho essa mansão, tenho as ações, então valeu a pena ter me casado com o Heitor. E assim ela dá uma risada digna de vilões. Enquanto isso, ela vai até a sua casa e ao escritório que era do Heitor. E ela pede para que eles tirem toda aquela mobília que era dele, e ela mobília agora com as coisas que é dela, tudo novo, e fica sorridente, quando a Helena, enlutada, toda triste, entra e pergunta o que é que está acontecendo. Aí então, a Rubi, debochada, pergunta para a Helena o que ela acha agora do novo escritório do defunto amante dela. Rubi então fica lá bem debochada. Aí a Helena, com os olhos cheios de lágrimas, vestida toda de preto, fala: o que está acontecendo aqui? A Rubi começa a dar gargalhada e fala: você não vê? Olha só, troquei tudo aqui. Aí ela fala: você não consegue nem respeitar, você acabou de enterrar o seu esposo. Aí a Rubi fala: você veio falar comigo sobre lição de moral? Você era amante dele ou você acha que eu não sabia? E agora, como eu posso falar? Ele agora está morto, né? Ele deixou tudo para mim. E agora eu posso desfrutar de tudo isso, fala então ela sorrindo, sem nenhum remorso, sem nenhuma tristeza, nem nada. Aí então a Helena fala: a única coisa que me consola é saber que a sua felicidade nunca vai ser completa. Aí então a Rubi fala: tarde demais, porque agora sim, agora eu tenho tudo o que quero e sou feliz, eu tenho tudo. E veja só como são as coisas, foi o teu querido Heitor que me converteu em milionária. Aí ela fala: Helena, agora eu sou rica e livre para ficar com um homem que amo. Aí a Helena, debochada, olha para ela e sorri. Claro, gente, que ela está sorrindo de maneira debochada, porque de felicidade ali não tem nada. A Helena realmente está vivendo o luto de perder o grande amor de sua vida. E é nesse momento que a Helena então dá uma das piores notícias para a Rubi e conta para ela que o Alessandro está preso. Aí ela se senta na cadeira e fala: olha, o amor de tua vida está agora na cadeia por causa de sua culpa, por ser cúmplice do que aconteceu com o Heitor. A Rubi garante para a Helena que o Alessandro não é culpado de nada. Aí ela fala: bom, não é o que a justiça pensa, e então ele vai ter que pagar por tudo o que fez. A Rubi quer saber como é que ela está sabendo dessa informação. Aí a Helena fala: bom, o importante é que depois de tantas coisas, depois de você enganar tanta gente, você vai terminar como no princípio, sim, sem nada, sem nada. Aí a Rubi fala: você que se equivoca com isso, equivocas, porque eu tenho tudo, o Heitor deixou o dinheiro todo que ele tinha para mim, e eu vou conquistar o Alessandro. Aí a Helena fala: como que você vai conquistar o amor de Alessandro se ele gosta da Maribel e além do mais ele quer te ver bem longe dele, e também tá preso. Aí a Rubi garante para a Helena que o Alessandro nunca a deixou de amar e ainda continua apaixonado por ela. A Helena então fica falando mais coisas que deixam a Rubi um pouco pensativa. A Rubi não quer ficar por baixo e começa a tocar na ferida da Helena, dizendo que o Heitor a amava e que nunca deixou de amar nem sequer um único segundo. E a maior prova disso é que agora ela está com a fortuna dele, com a casa, com tudo que era dele e unicamente dele. A Helena então fala: como que você vai conseguir ser feliz, descansar sua cabecinha sabendo que o homem que você ama está preso por causa de você mesmo, por sua culpa? O Alessandro agora vai ficar na cadeia por sua culpa. Eu tenho certeza que foi você que se juntou com ele para tirar a vida do Heitor. Aí antes de ir embora, a Helena então fala para a Rubi que ela pode ter o dinheiro que tiver, mas
ela sem o amor dela jamais conseguirá ser feliz. E é justamente isso que vai acontecer com ela, porque se o Alessandro continua na cadeia, nem quer ver a Rubi pintada de ouro, mas se ele sair da cadeia, vai para os braços da Maribel. E assim se retira, deixando então uma Rubi pensativa, angustiada, sabendo, é claro, que ela tem razão. Aí, naquele mesmo dia, a Rubi corre para falar com Lúcio. Ela diz que necessita dele de uma ajuda urgente, porque agora o Alessandro está preso, e conta toda a situação do que foi. Aí, então, o Lúcio diz: pode contar comigo para o que for preciso. E ela prossegue, contando, então, tudo o que aconteceu. Ela conta que o Alessandro está preso e ela quer que o Alessandro saia da cadeia. Aí, então, ele diz: bom, como se você sabe, eu posso conseguir o que eu quero, mas como você se atreve a vir me fazer esse pedido sabendo todos os sentimentos que eu tenho com você? A Rubi fala: esse é um assunto meu. A única coisa que eu peço é que você me ajude, ou você me diga se você vai me ajudar ou não. Lúcio então diz que diante de todas as circunstâncias seria muito fácil ajudá-la, mas ele não vai ajudá-la. A Rubi pergunta por quê. Aí ele fala: parece que você não me conhece. Seria muito fácil ajudar a tirar Alessandro da cadeia. É só arrumar um culpado. Mas eu não quero fazer isso. Não estou com vontade. Aí a Rubi tenta então convencer o Lúcio a ajudá-lo. Ele diz que ele sempre tem uma carta na manga. Só que, nesse caso, eu não posso te ajudar, a não ser que algumas coisas possam mudar. Aí então ela pergunta o que ele pode fazer para que ela possa ajudar. Aí ele fala: se eu tirar o Alessandro da cadeia, você vai correr para os braços dele, e você sabe muito bem o que eu quero. Você sabe muito bem, e que dessa vez eu não vou me conformar com tão pouquinho, somente uma noite. Se eu tirar o Alessandro da cadeia, você vai ter que aceitar ser a minha mulher para sempre, somente minha. E então deixa uma Rubi bem pensativa. Esse então é o pedido da Rubi, né? Tirar o Alessandro da cadeia, e o Lúcio faz uma contraproposta para ela. Tiro sim, tenho até uma carta na manga para conseguir tirá-lo, mas só se você for minha. Vocês acham que ela vai aceitar? Será que o Lúcio vai conseguir convencer a Rubi a ficar com ele? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem todos os dias saber o que vai acontecer na sua novelinha. Desde já, muito obrigada por sua audiência.